você faz isso, quando você faz isso, anota isso, tá? Você começa a construir uma vida abundante. Para você construir essa vida abundante, você precisa fazer as mesmas coisas todos os dias. Não é as mesmas coisas que vão te levar para um patamar de mediocridade, não. São as mesmas coisas que vão construir dia após dia, tijolinho por tijolinho, aquele castelo que você vai ficar abrigado. É para construir uma vida abundante, segundo a palavra de Deus. E olha só, Jesus fazia isso todos os dias. Ele foi de madrugada ensinar no templo. Versículo 3, os escribas e fariseus, que a gente já sabe que eram aqueles religiosos da época, cegos pelo seu próprio entendimento, que queriam perseguir Jesus, queriam matar Jesus, trouxeram a sua presença de madrugada. Geralmente é de madrugada que essas coisas acontecem, né? Trouxe a presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Ou seja, uma mulher pega em adultério flagrante. Trouxeram lá Jesus. E fazendo-a ficar de pé no meio deles, mas num monte de religioso barbudo da época, pronto para apedrejar aquela mulher, e eles viram para Jesus e disseram assim, mestre, chamam Jesus de mestre, olha que ardiloso, olha como eles eram ardilosos, né? Tamanho ódio deles por Jesus, eles queriam encrencar Jesus aqui numa situação difícil. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, versículo 6, literalmente tentando a Jesus, tentando inclinar ele para um crime, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E ele começou a escrever ali na terra, no meio do tempo mesmo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles, os religiosos da época, esta resposta e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, até os mais novos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Deus possa nos abençoar com a instrução exata dessa palavra, que Ele possa iluminar os nossos corações e a nossa mente nesse exato momento para entender exatamente aquilo que o Espírito Santo quis dizer para mim e para você nesses dias através desse texto, desse relato histórico que aconteceu com a vida de Jesus. João está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e ele relata a deidade de Cristo, a santidade de Cristo, e ele relata também a sua misericórdia. Por quê? O tema talvez desse vídeo de hoje poderia, ou desse texto aqui, do capítulo 8, poderia ser a misericórdia triunfa sobre o juízo, ou onde estão os teus acusadores? É esse o recado que eu queria deixar para você. Se você se arrepender dos seus pecados, não há acusação contra você. Se você crê em Cristo, não há acusação contra você. Sabe por quê? Porque é Ele quem te defende. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, Jesus estava aqui, saindo de uma perseguição, ele foi para o Monte das Oliveiras se relacionar com Deus, ele fazia todos os dias a mesma coisa e de madrugada ele volta para o templo. Imagina aí umas 3 horas da manhã, mais ou menos, ele volta para o templo. E todo o povo foi ter com ele. Jesus chegou, vamos gente, acorda, porque a gente quer aprender lá. E assentando, ele começou a ensinar. Então chega, depois de algum tempo em que ele estava ensinando, imagina essa cena aí, os fariseus religiosos da época trazendo uma mulher pega em flagrante adultério. Não tinha desculpa, ela estava adulterando, ela estava fazendo uma coisa errada diante da lei, uma coisa errada diante de Deus. Só que o que é que os fariseus fazem? Os fariseus pegaram ela em flagrante adultério, trouxeram para o meio ali do povo, no meio da multidão, e disseram, Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério, ela estava fazendo uma coisa errada, ela estava se prostituindo com outro homem que não era o seu marido. E na lei, Moisés manda a gente apedrejar mulheres como essas. E você, o que é que o Senhor diz? E eles chamam Jesus de mestre, né? Esses que queriam matar Jesus estavam chamando Jesus de mestre, meio que para encurralá-lo. Olha que coisa interessante. Gente, nesse momento aqui, se Jesus dissesse que era para apedrejar essa mulher, os fariseus iriam acusar ele de segundo a lei romana. E a lei romana diz o seguinte,
que você não tem autoridade para tirar uma vida de outra pessoa só porque ela cometeu um adultério. É mais ou menos como a lei atual de hoje. Só que na lei mosaica, quem era pego em adultério morria de fato. Só que Jesus estava percebendo a ardilosa intenção deles. Os fariseus queriam ali encurralar Jesus. Os fariseus queriam colocar Jesus numa situação de perigo, uma situação de flagrante crime, delito. Então, se Jesus dissesse que não era para matar, ele estava se contrapondo à lei de Moisés. Então, eles queriam acusá-lo disso. Ele é louco, ele se diz mestre e ele se contrapõe à lei de Moisés. Se Jesus diz que é para matar a mulher, ele ia se contrapor à lei romana. Ou seja, os fariseus iriam acusar Jesus de estar se insurgindo contra o Império Romano. Então, Jesus ia provavelmente morrer também. Olha só que interessante. Os homens, os fariseus, trouxeram somente a mulher. E na lei do Senhor Jesus, na lei que ele mesmo estabeleceu lá em Moisés, no Antigo Testamento, todo ser humano que era pego em flagrante adultério deveria morrer, e não apenas a mulher. Aqui já é fruto de uma cultura machista, uma cultura que deixa impune o homem que cometeu adultério, e leva só a mulher para sofrer o dano, como se apenas ela tivesse sido culpada daquele ato pecaminoso. Jesus ele não diz para a mulher que o que ela tinha feito era certo. Ele não passa a mão na cabeça dela, só que ele percebe a ardilosa intenção dos fariseus e religiosos e ele faz com que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Ele se abaixa na terra, começa a escrever e aí os fariseus insistem: mestre, você vai dizer o que sobre isso? Ela foi pega em flagrante adultério, Moisés manda a gente matar essa mulher de apedrejamento. E aí Jesus diz assim: olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, e aqui esse trecho, a maioria dos comentaristas, eles dizem que é nessa área. Jesus, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, a essa altura Jesus já tinha feito esse Sermão do Monte, embora João não relate esse sermão, ele diz que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Ou seja, meu amigo, se você tiver que matar quem adulterou, você vai matar todo mundo, vai morrer todo mundo, porque se você olhar com intenção impura, você já adulterou. O que não significa que você não deva pesar no coração isso. Que você não deve se arrepender de ter olhado para uma mulher com intenção impura. Que você não deve se arrepender de ser um homem adúltero, por exemplo. Então Jesus, ele traz a verdadeira interpretação da lei. Ele não traz uma nova lei. A lei estava lá, Êxodo 20. Você vai ver os 10 mandamentos e vai ter, se não me engano, o 7º mandamento vai ser não adulterarás. Se você tiver um compromisso com outra pessoa, você não deve adulterar. E esse não adulterarás compreende toda a vida sexual do ser humano. Ou seja, significa não fornicarás, ou seja, você fora do ambiente do casamento, mesmo sendo solteiro, você não deve se relacionar sexualmente com outra pessoa, porque o padrão de Deus, a vontade de Deus é que você seja homem de uma só mulher, e mulher, que você seja mulher de um só homem. Ou seja, dentro da aliança do casamento, o sexo é uma bênção, mas fora dele ele é uma maldição. Então preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Jesus estava falando aqui sobre toda a área sexual da vida humana. Toda a área sexual da vida humana deve ser consagrada a Deus, deve ser em santificação e deve ser para a glória dele. E quando nós crescemos em obediência a essa vontade de Deus, nós colhemos bênçãos sobre nossas próprias vidas. Quando eu e você nós vivemos dentro de uma relação matrimonial e nós praticamos o sexo, o amor com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso cônjuge, aí sim nós podemos desfrutar de uma relação íntima. Aí sim nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então percebe aqui esse intuito. O intuito de Jesus era mostrar para o povo que a vida sexual deles precisava ser santificada, purificada. Uma vida sexual ativa dentro do ambiente do casamento. E aquela mulher, ela tinha sido pega em flagrante adultério. Ela tinha cometido algo errado. Só que Jesus vira para os fariseus que queriam acusá-la e diz assim, eu quero misericórdia, eu não quero holocausto. Eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Eu quero misericórdia, eu não quero juízo. Apesar de você ter um juízo de valor para discernir que aquilo é errado, ou seja, adulterar é errado, você precisa ser misericordioso na maior parte dos casos. Olha que coisa interessante, ele vira para os fariseus e diz, aquele que não tem pecado nessa área, aquele que não comete adultério, que atire a primeira pedra nessa mulher. O que Jesus estava dizendo é, se vocês tiverem a consciência limpa de que vocês não são adúlteros, atirem a primeira pedra. E aí eles, acusados pela própria consciência deles, cientes de que eles mesmos eram adúlteros, eles começam a abandonar as pedras e vai saindo do mais velho para o mais moço.
Até que Jesus fica sozinho ali no templo com aquela mulher. Sozinho. Ele se levanta e diz assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que queriam te matar? Aqueles que queriam trazer juízo, apedrejamento sobre você? Onde é que eles estão? E aí a mulher diz, não sobrou ninguém, Senhor. Aí sabe o que Jesus diz? Jesus diz assim, ó, mulher, nem eu tampouco vou te condenar, ou vou trazer juízo contra a sua vida, só que vá embora, salva e não peques mais. O que Jesus estava dizendo aqui para ela é, isso é pecado, isso que você fez é errado diante de Deus. É sério, é grave, você precisa de arrependimento, mas eu não vou te apedrejar aqui. Quantas vezes, gente, eu e você cometemos pecados até semelhantes ou piores que esse, idolatria, por exemplo, colocamos outra coisa no lugar de Deus na nossa vida. Nós cometemos pecados muito mais sórdidos do que esse, apesar de esse ser um pecado bem sórdido também. É um pecado contra o próprio corpo, contra a própria alma, o pecado do adultério. É um pecado que fere e destrói muitas coisas boas, como a família, por exemplo. Destrói a confiança, mina um relacionamento. Mas quantas vezes nós pecamos contra o Senhor e Ele, sim, quando nós nos achegamos a Ele para confessar o nosso pecado, para pedir perdão, arrependidos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e ainda nos purifica de toda injustiça. Esse é o amor de Deus. Ontem eu postei um vídeo que é um pouco polêmico aqui no Instagram, que é um trecho de uma das nossas lives do Carone F, em que eu falava sobre os alicerces do que era certo e o que é errado. A sociedade atual e as leis que nós temos derivam exatamente do senso da palavra de Deus. A lei de não matar, a lei de não adulterar, a lei de, por exemplo, você não insultar uma pessoa, tudo isso está prescrito na lei brasileira, por exemplo, na lei norte-americana também. Na maioria das sociedades, essa lei revigora. Essa lei de, por exemplo, você não poder tomar uma pessoa à força sexualmente, isso é um estupro. E o estupro, ele é condenável à prisão. Ou seja, você vai participar de um julgamento e você provavelmente vai ser preso por não sei quantos anos. Se você tirar a vida de alguém indevidamente, sem ser por legítima defesa, provavelmente você vai passar anos e anos na cadeia. Essas leis, pessoal, derivam da palavra de Deus. E essa era a minha defesa. A palavra de Deus, ela diz exatamente isso. E não apenas no Antigo Testamento, no Novo. Jesus não veio para revogar a lei, é isso que ele diz. Eu não vim para revogar a lei, antes eu vim confirmar a lei. Só que a lei, ela cerra todo mundo debaixo de condenação. E existe algo que triunfa sobre a lei, que pode nos justificar de todo o pecado, de toda a nossa injustiça. O que é isso? O sangue de Jesus. A misericórdia de Jesus sobre nossas vidas. Isso não significa que ele vai passar a mão na nossa cabeça e dizer que adulterar é certo. Ô meu filho, continue adulterando, tá tudo bem, eu te amo. Não é isso que Jesus diz. O que Jesus diz é, ei, deixa eu te chamar a tua atenção aqui, eu te amo e eu quero te perdoar sim. Só que vá e não peques mais nisso aqui. Ou seja, se você está pecando contra Deus com adultério, se você está longe do seu cônjuge, se você não está protegendo o seu cônjuge no ambiente de casamento, porque o sexo é uma proteção, você precisa correr para Deus e você precisa correr para o comportamento que Deus requer de você dentro do ambiente do casamento. Você precisa fazer isso porque você não deve pecar mais. O nosso esforço diário deve ser para não pecar mais. O nosso esforço diário não deve ser para... Se eu estou pecando, Deus é misericordioso, então Ele não vai fazer nada contra mim. Não, não é assim que nós devemos proceder. Nós devemos proceder com peso. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. É isso que diz o texto em Romanos. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Ou seja, se você pecou, meu filho, se você adulterou, se você ofendeu alguém, se você desobedeceu aos seus pais, se você desobedeceu, de repente, uma autoridade, se você cometeu um acidente... por irresponsabilidade, se arrependa, chore, sofra angústia por aquele pecado, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A mulher certamente estava certa que ia morrer aqui, ela mesma tinha consciência, eles vão me apedrejar, não tem como. E eles estão me levando para aquele que é o mestre, aquele que é o mestre deles, como assim? Esse cara vai ser o primeiro a dizer, pega a pedra e mete na minha cabeça, eu vou morrer agora. A mulher estava certa disso, porque ela vivia numa cultura semítica, e na cultura semítica, aquele que fosse pego em flagrante adultério, seja homem ou mulher, tinha que morrer apedrejado. Era a lei de Deus na época. Então perceba isso aqui. Jesus, sendo o autor dessa lei, ele traz misericórdia, porque esse é o princípio da lei.
O princípio da lei, ele serve a todo mundo. Então não foi só a mulher que tinha cometido adultério. Todos aqueles homens ali, aqueles fariseus, já tinham cometido adultério na vida. E por que não tinham morrido? Então eles vão abandonando as pedras, eles vão deixando a acusação e eles vão se retirando da presença de Jesus. Até que Jesus diz para a mulher, vá e não peques mais. Essa é a ordem de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Gente, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não importa o quão sujo você esteja com o pecado. O que eu não posso deixar de te avisar é que você está sujo com o pecado. Mas não importa o quão sujo você esteja, você pode receber arrependimento. Você pode receber reconciliação, perdão da parte de Deus. A misericórdia triunfando sobre o juízo. Basta você se arrepender. Por isso que a pregação do Evangelho é arrependam-se, pois, dos seus pecados. Quando Jesus foi assunto aos céus e ele ressuscitou e passou 40 dias aqui com os seus discípulos, trazendo as últimas instruções, e então ele foi até o trono de glória no céu. Os seus discípulos recebem o Espírito Santo e a primeira pregação do apóstolo Pedro, ali com as pessoas de diversas nações, diversas línguas, é arrependam-se, pois, porque Cristo Jesus é o Salvador das nossas almas. E ele vai nos salvar de quê? Se eu não acho que eu pequei? Se eu acho que eu não preciso de arrependimento, para que eu preciso de um Salvador? Por isso que todo homem precisa se arrepender e precisa reconhecer que precisa de Cristo. Essa reconciliação com Deus se dá através do perdão do nosso Senhor Jesus. Então, se você está cometendo um pecado, se você está falhando notoriamente, se arrependa, confesse esse pecado e deixe-o. Se despeça desse pecado e comece a andar para novas obras, as obras que Deus de antemão preparou para que você andasse nelas. Comece a entender os princípios de Deus para a sua vida. Comece a entender como você viver uma vida agradável diante do Senhor Jesus, longe de todo pecado, apesar de ser uma luta constante. Todos os dias, eu e você, nós vamos lutar contra o pecado. Todos os dias, eu e você, enquanto cristãos, precisamos crescer em arrependimento diante do Senhor. Olha, se tem uma coisa que eu e você nós não vamos deixar de fazer, se de fato formos cristãos, é nos arrepender pelos nossos pecados. É se arrepender verdadeiramente, é se entristecer pelo pecado. Porque uma vez a nossa mente cauterizada, nós vamos pecar e pecado sobre pecado e não vamos nos entristecer. Mas nós precisamos dessa tristeza segundo Deus. Uma tristeza que não apenas reflete um choro superficial, mas sim uma mudança de comportamento completa. Arrependimento significa uma volta de 180 graus. Você estava indo na direção errada, meu filho. Você estava pecando, errando o alvo. O alvo das nossas vidas é Cristo. É viver segundo o padrão das Escrituras Sagradas. Então você se arrepende e você muda a sua rota. Você muda de uma direção para outra em 180 graus. O arrependimento significa isso. Ou seja, aquela pessoa que é verdadeiramente arrependida é uma pessoa que muda o seu comportamento. Então, se você está em pecado e por mais melado que você esteja no pecado, Deus ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Agora, você precisa confessar o seu pecado e deixar o seu pecado. Por isso que Jesus disse para a mulher, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Onde é que estão os teus acusadores? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vá e não peques mais. Não peques mais. E sabe como eu e você podemos adquirir armas suficientes para lutar essa batalha contra o pecado? Porque todos os dias o pecado vai vir bater na sua porta. A tentação vai vir bater na sua porta. Sabe como é que eu e você precisamos nos munir de armas fortes contra o pecado? É quando nós lemos a palavra de Deus. É quando nós desenvolvemos a área 1. A principal área da nossa vida, a área 1. O nosso relacionamento íntimo com Deus. A partir do momento que nós lemos as Escrituras Sagradas, que nós nos alimentamos da Bíblia, que nós refletimos sobre o que ela diz, que nós procuramos aplicar o que ela diz nas nossas vidas e buscamos a Deus em oração, nós passamos a ter mais armas, armadura literalmente, para guerrear essa batalha diária. Então eu e você, nós temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de nos arrepender quando pecarmos, de confessar os nossos pecados diante de Deus, porque podemos ter a certeza do arrependimento, podemos ter a certeza do perdão de Cristo sobre nossas vidas, de que a misericórdia triunfa sobre o juízo, e nós temos a responsabilidade de abandonar esses pecados, de lutar contra esses pecados. E como é que eu faço para lutar contra esses pecados, Gabriel? Você precisa de leitura da palavra, você precisa de oração, você precisa de comunhão com pessoas que podem te ajudar, irmãos na fé, mais maduros, que podem te ajudar com medidas práticas de como você abandonar determinado pecado. Uma coisa é certa, o cristão verdadeiro está lá em 1 João, o mesmo evangelista João que escreveu esse texto,
escreveu uma epístola para as 12 tribos espalhadas pela Ásia, as 7 igrejas da Ásia, por exemplo, e ele escreveu dizendo assim, ó, é certo que um cristão, ele não pode viver na prática do pecado. Eu e você, nós vamos pecar diariamente. Só que viver na prática do pecado, o que João quer dizer é que eu e você, nós não podemos continuar pecando insistentemente nas mesmas coisas. Precisamos nos arrepender e arrependimento é mudança de direção. Então, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Onde estão os teus acusadores? Não haverá quem te acuse se você se arrepender, porque é Jesus, o Cristo. Lá em 1 João vai dizer que nós temos advogado junto ao Pai. É esse Jesus Cristo que é o nosso advogado e nosso defensor. Agora ele nos defende quando nós nos arrependemos, quando nós mudamos o nosso comportamento. Amém? Tá um barulho danado aqui no escritório, tá tendo uma reforma aqui embaixo, mas eu espero que você cresça com esse ensinamento. A misericórdia triunfa sobre o juízo, sim, mas nós temos a responsabilidade de nos arrepender, nós temos a responsabilidade de confessar o nosso pecado e nós temos a responsabilidade de deixar esse pecado, de abandonar esse pecado, de transformar a nossa vida, de viver segundo os padrões das Escrituras. Então é isso que Deus requer de nós, ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te oro grato por esse dia e porque a Tua palavra nos diz, Senhor Deus, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos arrepender, a nos entristecer quando pecarmos, a gerarmos arrependimento, uma mudança de comportamento completa, Senhor Deus, para que possamos viver uma vida segundo Cristo, nos aproximando de nos parecer mais com Ele, Senhor Deus, nas suas obras. Que nós possamos andar nas boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas e que nós possamos, Senhor Deus, nos armar, Senhor Deus, com armas espirituais no combate, na luta contra o pecado. Uma luta diária, Senhor Deus. Que nós possamos fazer guerra, literalmente guerra contra a nossa própria natureza pecaminosa. Porque nós temos essa natureza pecaminosa. Mas nós sabemos que podemos obter perdão do Senhor quando nós confessarmos os nossos pecados e abandonarmos os nossos pecados. Senhor Deus, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Eu te louvo pelo teu amor, porque o Senhor preservou não apenas a vida daquela mulher adúltera, mas também a instruiu a não mais pecar. Mas porque o Senhor também nos perdoa e nos instrui a não mais pecar, Senhor Deus, através da tua palavra. Nos ajuda a viver essa vida diligente, Senhor Deus, responsável no combate contra o pecado. Em nome de Jesus, nos faz crer verdadeiramente que a tua misericórdia nos alcançou. Nos faz receber a leveza do perdão, Senhor Deus. Tira o fardo pesado do pecado das nossas costas e nos ajuda a viver uma vida de santificação que te agrade. Em nome de Jesus, eu te peço por todo mundo que está assistindo esse vídeo e eu te peço para que eles sejam abençoados de forma transformadora em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amanhã nós voltamos para continuar o Evangelho de João no seu capítulo 8, tá bom? Deus abençoe a sua vida e lembre sempre, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você pode obter o perdão do Senhor, basta você se arrepender. Deus abençoe. Essa é a mensagem do Evangelho.